Ah, esse vídeo vai ser polêmico. Bom dia, meu nome é Luiz Guilherme e hoje a gente vai fazer uma análise completa do box de Trono de Vidro. Recentemente eu acabei ganhando o meu box de Trono de Vidro e eu fiz inclusive um unboxing dele aqui no canal. Se você quiser dar uma olhada, basta dar uma olhada no card que está aparecendo aqui, que vai ser muito legal, e aí você acompanha muito bem o que estava acontecendo lá. E eu tive uma primeira impressão muito boa desse box, mas a parada é que esse box ele normalmente é um pouco polêmico e existem algumas coisas que eu não percebi na hora do unboxing, porque foi um unboxing que eu acabei ganhando, né, foi uma bonificação do meu trabalho e tal, e aí eu acabei ganhando esse box de recompensa, eu acabei não percebendo alguns detalhes que tem nesse box aqui, que eu, entendeu, por causa da euforia da hora. Então eu resolvi fazer essa análise completo para ver se vale ou não a pena comprar esse box. Se, por exemplo, agora que eu já ganhei, se mesmo eu tendo ele em mãos, eu compraria de novo esse box, né? No caso eu não comprei, mas se eu compraria esse box para mim, agora que eu tive a experiência de ter ele na mão ou não. Obviamente eu preciso deixar um detalhe aqui, que eu não vou estar falando da história, tá? Eu não cheguei a ler todos os livros ainda, então eu não consigo fazer uma resenha dos livros em si da história. Eu estou falando da qualidade do box, porque a gente consegue comprar os livros separados e consegue comprar ele no box. Obviamente as capas são diferentes, mas é possível fazer a compra das duas formas e uma é mais cara que a outra, vai depender de promoções e enfim. Eu vou falar exclusivamente da qualidade desse box. Eu possuo alguns box e eu gosto muito de comprar box porque normalmente você tem a caixa, aquela caixa externa, ela acaba protegendo o livro, então eu gosto de ter isso, mas a realidade é que às vezes não compensam e às vezes depende, às vezes compensam se tiver em promoção, então a gente vai ver tudo isso nesse vídeo de hoje, então fica até o final para não perder nenhum detalhe e você saber se vale ou não a pena efetuar a compra do box de Trono de Vidro. Que assim, ele realmente é muito bonito, mas ele tem uns detalhes aí que precisam ser pensados na hora de comprar. Obviamente, o que mais importa, na minha opinião, quando você comprar um box, além de vir todos os livros, é a qualidade do box em si, do material, se ele é resistente, se ele vai proteger os seus livros, porque afinal de contas eu só compro box, eu poderia comprar separado, um de cada vez, eu compro para poder ter uma resistência, para proteger os meus livros durarem mais tempo. Em relação a isso, a qualidade desse box em relação à dureza, ele é muito bom. Ele é duro e tal. Ele lembra bastante o box de The Witcher que eu tenho, o box de Harry Potter, que ele é durinho e tal. Mas ele tem um problema. Eu não tinha visto isso quando o meu box chegou. E é uma coisa que muitas pessoas falam. Eu vi nos comentários lá nas avaliações e tal. Eu acho que isso não é o suficiente para eu pedir para trocar, tá? Porque fora isso, ele tá muito bom. Mas ele veio danificado. Essa parte aqui, se você ver, ela tá meio rasgada. E eu vi que muita gente tem o mesmo problema. Então, eu não sei se é problema na hora de colar, na hora de fabricação. Eu tenho a percepção, eu acho muito que é erro de fabricação do box. Porque é um problema que eu vejo acontecendo em praticamente todo mundo. Eu acompanhei as notas negativas que a galera deu lá no site, né, as resenhas deles. Vi alguns outros vídeos de análise para ver se tinha o mesmo problema ou não. E muita gente tem o mesmo problema, que é esse rasgadinho aqui. Eu acho que provavelmente na construção do box, no maquinário lá, ele deve estar um pouco configurado errado e aí na hora de colar as coisas, sei lá, forçou e acaba rasgando da mesma forma. Porque é um corte muito limpo. Não é como se tivesse rasgado, rompido no transporte, por exemplo. Isso aqui vai fazer eu trocar o meu box? Não, com certeza não. Eu cheguei a ver depois da gravação e obviamente antes de terminar o período, que agora já passou um tempinho aí, sabe? Eu não consigo mais trocar nem se eu quisesse. Mas acabou passando esse tempinho e eu cheguei a ver dentro do prazo ainda, mas eu falei, não, é só isso aqui, não vai. No meu caso, eu não vou trocar por isso, mas é um ponto que você precisa pensar. Se você vai arriscar ou não ter esse corte, se você quer ter isso, porque, como eu falei, eu vi muitas vezes a galera reclamando disso. Eu vi a galera reclamando de muito mais coisa, que não teve no meu. Eu vi a galera reclamando de amassões e tal. Tem um pouquinho de amassados aqui, mas esse aqui foi culpa minha que eu deixei bater sem querer na parede. Mas a gente releva, e é um negocinho mínimo, tá ligado? No grande geral, a qualidade da caixa em si, a caixa de proteção, ela é muito boa e
ela vai, mesmo com esse rasgadinho, ela vai fazer a função dela de proteger de poeira. Então, por exemplo, ele é dura, se acabar caindo, ela vai proteger as quinas, a quina vai amassar, mas ainda vai proteger o box, os livros em si, o box vai danificar, mas vai proteger o livro, então ela vai fazer de serviço, porque ela é durinha, ela não é macia, né? Igual alguns que é de papel, sei lá. Mas no grande geral ela vai proteger e obviamente os livros eles vão estar protegidos da poeira aqui em cima, a poeira vai cair no box, mas não vai chegar no livro. O que obviamente isso também tem a ver com o meu próximo tópico que eu acabei anotando, que é todos os livros. Eu não vou colocar todos agora, eu vou pegar só um para exemplificar, mas todos os livros eles encaixam perfeitamente. Então, tipo, eles ficam completamente para dentro. Não dá nem para reparar, né? Que eu coloquei um aqui e ele tá lá no fundinho, tudo certinho. Então, todos os livros eles ficam para dentro da box. O que justamente eu acabei de falar da proteção de poeira, isso vai ajudar bastante porque aqui na frente, toda a poeira que cair aqui na frente não vai ficar naquela paradinha, pegando aqui nesse pontinho aqui, que eu tenho box que acontece isso, tá? Então isso é um pouco chato. Mas nesse caso aqui não acontece. Então, ponto muito positivo. Assim, normalmente isso teria que ser o básico, né? Mas acontece de ter uns outros boxes aí que a gente coloca como positivo porque não é regra, não. Vamos lá. Uma coisa que me decepcionou muito na hora que eu percebi, que eu peguei na mão, é que ele é brochura. Ele não é capa dura. Ah, livros brochuras são maravilhosos, eu tenho vários. Claro que eu tenho vários. O problema é que pelo valor que você normalmente paga nesse box, eu pelo menos esperava que seria um livro de capa dura. Ou no mínimo que ele tivesse orelha. Ele não tem orelha e isso é um problema, porque quando você lê bastante, ele normalmente tende a dar uma engordadinha. E aí quando você vai guardar no box, normalmente não cabe. Eu acho que não vai ter muito problema nesse caso aqui, porque ele deixou uma brecha muito grande. Quando estão todos os livros não lidos, eles ficam uma brecha entre os outros bem grande. O que eu acho que essa brecha vai deixar de existir quando eu ler todos, né? Ficar de fato todos, e aí ele vai dar uma engordadinha. Mas eu não acho que vai ficar apertado, tipo, mano, o meu box de Harry Potter para colocar todos os livros ali dentro, meu amigo, é um sacrifício. Nesse caso, eu acho que todos eles vão caber ali dentro, mas a falta de orelha, a orelha não é só um negócio estético, não é só falta de informação, porque ela normalmente vem escrito uma informação aqui dentro. Não é, a orelha, ela dá uma grossurinha a mais para o final da capa, e isso acaba protegendo. Quando você tem orelha, você percebe que o comido que dá aqui em cima, ele é bem menor, porque ela dá uma engrossada na capa e protegendo bastante quando você vai guardar, mesmo que você vai bonitinho, guardar direitinho, cara, você não ter a capa, isso aqui pode fazer, ó, isso aqui, e aí ele vai ficar meio torto e é um problema a longo prazo, a curto prazo não é um problema, mas a longo prazo não ter orelha, um box e não ser capa dura é um problema. Eu tenho livros em box de brochura que é de boaça, mas eles são bem mais baratos em relação a esse trono aqui, a esse box do trono de vidro, então é uma nota negativa que eu não gostei, mas tudo bem. Você vai decidir no final se vale a pena ou não, com todas as notas que eu vou falar aqui. Mas realmente é um negócio que eu não gostei. Ele não ser capa dura e também não ter orelha. A parte de não ter orelha pegou no coração aqui. Os desenhos da lombada. Eu peguei 2 de exemplo aqui, porque eles estão todos na mesa e eu tô preguiça de colocar no box agora. Depois eu coloco na hora de guardar. Eles formam um desenho. Vou estar deixando a imagem dele fechada aí. Quando eu for guardar, eu tiro a foto e coloco aqui. O problema... E assim, essa imagem é lindíssima, lindíssima. O problema é que para formar essa imagem perfeitamente, eu não sei, tipo... Eu não acho que seja perfeitamente porque o meu box do Harry Potter não tem isso. E o meu box do Harry Potter, ele forma o castelo na lombada, quando ele está certinho dentro do box. Mas a gente tem um problema que é um pouco chato. É um pouco chato. Nos primeiros livros eles não é tão grande. Por exemplo, a gente tem aqui a Lâmina da Assassina, que é o primeiro livro. Quando a gente coloca de lado, a gente não vê nada demais, até porque o desenho ainda não começou. A gente tem só esses formatos... a gente tem só esses formatos geométricos aqui, mas a gente não tem nenhum desenho se formando ainda. O problema é quando a gente começa, eu vou pegar um já que é bem marcante. Quando a gente começa a formar o desenho,
Eu já tô aqui no livro 4, A Herdeira do Fogo, bonitinho. Quando a gente olha aqui, a lombada tá perfeita, bonita, maravilhosa. Só que quando a gente vira aqui, você percebe que sobra um pedaço da lombada. O desenho invade a contracapa, ela invade a parte de trás do livro. E às vezes até a própria capa. No caso da capa nem tanto, na parte da frente nem tanto, mas a parte de trás dá uma bela de uma invadida que, assim, de novo, eu acho que é problema na hora de fabricação, porque eu vi outras pessoas falando do mesmo detalhe e não acho que foi erro de uma criação. Provavelmente a máquina lá, o maquinário inteiro estava configurado errado e aí ele fez as medições um pouco bizarras. Ou é proposital, mas não faz muito sentido ser proposital na minha opinião. Obviamente não é algo que vai estragar a leitura de fato, né? Mas a gente pensa que assim, é um box caro pra caralho, né? E você ter esses erros que são, mano, erros... Não é pouco erro, tá ligado? Não é pouco erro. Então é um pouco decepcionante pelo valor que ele tem. Esse livro ele é de brochura, como eu já falei, e não tem nenhum problema ele ser de brochura. O problema aqui é que ele é muito mole. Cara, ele é bizarramente mole. Eu tenho livros assim. Eu, por exemplo, peguei aqui para exemplificar N de Green Gable. E ele é assim. Ele é todo molenga e tal. A questão é, N de Green Gables é pequenininho, então eu consigo abrir ele tranquilo, que a lombada vai ficar bem tranquila. Aliás, tem orelha, né? Isso é um detalhe importante. Que ele vai dar toda essa proteção. O problema aqui dele ser tão molenga é que quando a gente chega nos livros maiores, eu vou pegar o último, que é o maior de todos. Mano, olha o tamanho desse trambolho. Quando eu começar a abrir... Ó, já vi que vai forçar. Quando eu começar a abrir muito para ler isso aqui, cara, eu nem abri tanto. Olha isso aqui. E a lombada já deu uma... Por quê? Ele é molengão, cara. Ele é molengão, velho. Ele é molengão. E olha, justamente por ele ser molengão também, e não ter orelha, dá muito medinho de qualquer coisa. Qualquer coisinha errada no meio da leitura, se eu estiver segurando ele de uma forma errada, eu vá... Ó, nossa, só porque eu falei já começou, ó. Ele vai fazer essas dobras aqui e ela nunca mais vai voltar ao normal. Dá um medinho de dar ruim na hora que eu estiver lendo isso aqui, tá ligado? Eu achei que ele é um livro bem sensível. Ele não me parenta ser muito resistente. Quando eu for ler isso aqui, a gente vai ter que ler com cuidado ao quádruplo. Não é cuidado ao dobro, é cuidado ao quádruplo, para dar tudo certo. O meu último ponto aqui, antes do veredito final se vale ou não a pena comprar o box de Trono de Vidro, é que, cara, essa lombada aqui, quando tá certinha no box, ela é maravilhosa. Olha que treco bonito. Agora chega aqui. Antes do meu veredito final, baseado apenas na minha opinião sincera, porque assim, a sua pode ser totalmente diferente. Cara, tu assistiu o vídeo até aqui, eu tenho certeza que você tá gostando. Você assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito? Cara, então clica no botãozinho aqui embaixo, já ativa o sininho, para tu pegar os próximos vídeos que vai ser lançado, que assim como esse aqui, vai ter uma análise completa se vale ou não a pena comprar o Xbox no futuro, vai ter mais resenha de livro, vai ter muita coisa sobre literatura no geral para gostar, criar hábito de leitura. Nossa, isso aí já tem vídeo no canal, hein? Nossa, vai ter vários vídeos no futuro, minha cabeça tá borbulhando de ideia para gravar. Então, eu acho que se você chegou até aqui e gostou, você não vai querer ficar de fora não, hein? Vamos lá, eu ganhei esse box de Trono de Vidro, não vou ficar segurando porque ele é pesado, tá? São 8 livros e é pesado. Eu ganhei esse box Trono de Vidro, não foi da editora, quem dera, quem dera. Não, foi uma recompensa no trabalho, sabe? Meu trabalho não tem nada a ver aqui com o canal, mas foi uma recompensa, meu chefe pediu para eu escolher alguma coisa para me recompensar por treco legal que eu tava fazendo lá. E aí eu acabei escolhendo esse daqui. Mas pensando no cenário, como se eu não tivesse ele, porque assim, ele já estava na minha lista de desejos há bastante tempo. Eu estava esperando uma promoção bacana para ver se eu comprava ou não. Eu via que a galera falava um pouco mal do box, da qualidade, então dava aquele medinho. Mas como eu ganhei, eu arrisquei, e eu gostei muito, eu não vou pedir para trocar, nem nada. Como eu falei, ele teve um probleminha ali, mas no geral ele tá perfeito. No geral ele tá perfeito, então tô amando, vou ler até o final, ainda não terminei de ler, então
quando eu for terminar de ler, vai ter resenha aqui no canal. Claramente vai ter resenha no canal. Mas por hora, vamos imaginar o cenário de que eu não tivesse ganhado ele, mas eu tive a oportunidade de ter ele em mão para ver se eu gostava ou não. Eu vou colocar esse cenário aqui, se eu compraria ou não o box. Tendo ele em mão, eu tive a oportunidade de pegar. Vamos supor que esse box aqui, que está na minha mão, não fosse meu, mas alguém me emprestou ele para fazer análise e tal, e aí se eu compraria depois ou não. Vamos colocar esse cenário hipotético aqui. Sim, eu compraria esse box, mesmo tendo os problemas e arriscando vir com problema, por alguns motivos. Primeiro que, cara, eu compraria na Amazon, obviamente, e eu confio muito no suporte da Amazon, porque eu sempre uso a Amazon e eu já tive problema na Amazon. Não estou falando que aquela Amazon é perfeita. A questão é, quando eu tive problema lá, eles resolveram meu problema muito rápido. Eu acionei o suporte e tive meu problema resolvido tranquilamente. Então eu sei que se eu viesse com um problema muito drástico, eu simplesmente pediria para trocar. E aí eu ficaria nesse loop até eu ter uma qualidade aceitável, uma qualidade ok. Eu poderia ter feito isso por aquele rasgadinho ali embaixo, mas como foi um presente, eu teria que pedir pro meu chefe chamar um suporte, ia dar muito trabalho de cabeça em relação a ter que terceirizar o processo, né? Porque ele me mandou para cá e tal. Agora, eu mesmo comprando, tivesse na minha conta, cara, tivesse qualquer problema, eu adicionaria o suporte na Amazon e pediria para trocar. Então, eu acho que eu compraria sim, mas existe um detalhe aqui muito importante. Eu não compraria pelo preço dele. Eu muito esperaria uma promoção, como eu já estava fazendo. Como eu comentei aqui no vídeo, esse box já estava na minha lista de desejo há bastante tempo, só que eu achei que estava um preço bem salgado. No meu unboxing de The Witcher, eu comentei isso também e depois eu desfiz a minha palavra na análise completa, depois que eu fiquei um tempo com o livro e tal. Mas esse daqui não é o vídeo de unboxing, já é o vídeo de análise. E no vídeo de análise do box do Trono de Vidro eu falo, cara, eu não recomendo você comprar pelo preço cheio, porque assim, pode te dar um pouco de dor de cabeça, se você usar a Amazon, né, e tal, você vai ter o suporte. Eu gosto do suporte da Amazon e super recomendo. O problema vai ser resolvido, mas evitar dor de cabeça é sempre bom, né? Então, eu não compraria pelo preço cheio, eu esperaria uma promoção bacana, e aí sim eu compraria. Se viesse com problema depois de comprar nessa promoção, eu ia lá com o suporte da Amazon e resolveria o problema, porque, como eu já falei, eu gosto bastante, eles de fato resolvem o problema. E, bom, se nunca te acontecesse uma promoção que eu acho muito difícil, eu esperei por bastante tempo e eu não vi uma promoção de fato dele. Mas uma hora ou outra vai acontecer, tá ligado? Vai acontecer de ter uma promoção uma hora ou outra. Quando que isso vai acontecer, eu não faço a menor ideia. Mas deve acontecer. Se nunca entrasse em promoção, eu de fato nunca compraria. Eu de fato esperaria a promoção. Vou deixar esse detalhe aqui bem importante, porque no vídeo do The Witcher eu falei uma coisa no unbox, que eu tive aquela primeira impressão bacana e tal, não tanto na real, mas depois na hora da experiência de uso mesmo, de bastante tempo com ele, eu tive outra experiência. No caso, eu tô gravando esse vídeo bastante tempo depois de eu já ter o box e tal, não terminei de ler todos os livros, mas eu já tive uma experiência aqui para sentir como que é o box ou não, então eu tô vindo falar mais baseado no tempo, né, diferente do quando eu comentei que eu achei muito caro no box The Witcher. Aliás, se você quiser ver, saber mais do box The Witcher, eu fiz a análise completa do box The Witcher, então basta você clicar nesse card que vai aparecer aqui, que lá também eu falei tudo que você precisa saber, não se vale ou não a pena comprar o box de The Witcher. Mas voltando para o assunto desse box aqui, acho que vale a pena comprar, mas se ele tiver mais barato. Você sabia que dá para ler centenas de livros pagando menos de R$10 por mês? E às vezes você nem precisa ser R$10 por mês, não. Você pode ser R$10 a cada 3 meses, a cada 4 meses. Vai depender de você. Existe uma estratégiazinha ali para usar, para usufruir melhor do sistema. Nada ilegal, tá? Nada ilegal. Tudo legalmente dentro das normas do bagulho. Você ficou curioso? Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu explico muito melhor tudo que você precisa saber. Cara, vai lá que tá muito bacana. Mas, no geral, era isso que eu queria trazer pro vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha ajudado a você decidir se vale ou não a pena comprar o box do Trono de Vidro. Mas eu vou ficando por aqui.
Valeu, falou, tchau!